Queridos e queridas, belezinhas? Bora para mais um videozinho aqui do melhor curso de Python. Não se esqueçam que os arquivos estão aqui no GitHub, github.com/zorobabel/ o melhor curso de Python, tá? Lembra que eu andei falando com vocês sobre, na hora que nós criamos uma exceção, eu simplesmente colocava o exception e já era? Finally não, né? O exception, as alguma coisa e era isso aí? Então, quando nós estamos falando sobre exceções, nós temos uma certa hierarquia entre as nossas exceções. Então, tem aqui a própria documentação do Python, ok? É gratuita, vocês podem ver tranquilamente. E aqui fala quais são as exceções, né? E tem vários tipos de exceções que podem ocorrer, né? Existem exceções, inclusive, que nós podemos criar, mas tem um pequeno detalhe. Qual que é a hierarquia deles? Qual que é o pai, qual que é o filho? Está aqui. Então você está vendo que eu tenho aqui algumas. Tem a Base Exception, que é a top de top, tá bom? É acima, inclusive, da própria Exception. Aí eu tenho aqui entre elas System Exit, Keyboard Interrupt, né? Generator Exit e as exceções. E dentro das exceções eu tenho Stop Interaction, Stop Async Interaction, eu tenho erros aritméticos, por exemplo, divisão por zero, que nem a gente estava vendo, né, o overflow error, né, floating point error, né, erro de asserção, erro de atributo, eu tenho erros de sistema operacional e eu tenho vários outros. E o que isso é importante? É importante em duas coisas. Caso você queira criar suas próprias exceções e você queira criar uma exceção que ela seja filha ou pai de algumas dessas outras. Às vezes pode ser que você queira criar uma exceção, alguma exceção aritmética, por exemplo, e essa outra exceção que você faça seja filha desse daqui, por exemplo. E por que isso é importante também vocês entenderem essa parte de hierarquia? Porque é possível você colocar vários tipos de exceção dentro de um bloco de try. Não dentro do bloco de try, né? No bloco em si de exceções. Então, por exemplo, aqui eu fiz aqui um try, beleza? E eu vou colocar 2 dividido por 4. Simples assim, tipo, só para poder ter uma operação. Aí eu vou ter aqui o except, né? Que é o outro bloco que eu tenho que ter. Logo depois disso eu coloco qual que é o tipo de exceção que eu vou ter. Então vamos dizer que eu tenha aqui o zero division error, as ER, tá bom? Aí eu vou colocar aqui print do ER. Veja que se eu fizer isso daqui, não vai dar em nada, porque eu não tive erro nenhum. Só que se eu dividir por zero, vai subir uma exceção, vai subir um erro, e aí ele vai pegar divisão por zero. Até aí, beleza. Eu consigo gerenciar desse jeito. Se eu vier e eu colocar uma exceção pai, que é a arithmetic error, eu vou colocar aqui, ó, arithmetic error, e eu vou rodar. Vai voltar aqui divisão por zero. Por quê? Porque ele mesmo eu tendo uma divisão por zero, eu estou colocando ali a exceção pai. Então, todas as que tiverem abaixo, que é de ponto flutuante de overflow e zero, eles vão pegar. Só que uma outra coisa que é importante vocês entenderem na hora que vocês estão declarando as exceções, os tipos de exceções que podem ocorrer, é que a ordem que você coloca, a ordem que você declara no seu bloco é importante. Então, por exemplo, aqui except, e eu vou colocar aqui um outro erro, por exemplo, o zero division mesmo. Print. Pronto. Exemplo aqui. Só que veja que já até inclusive já ficou laranjinha. E qual que é o erro que está dando? Se a gente colocar, ó. Por quê? Porque eu estou colocando uma exceção pai acima dela. Então, nunca vai chegar uma exceção de divisão de zero aqui. Tanto que eu posso até executar, ele vai rodar, não tem problema nenhum. Só que esse bloco aqui nunca vai chegar caso surja uma exceção aqui dentro. Caso surja uma exceção aqui dentro desse bloco de try. Por quê? Porque sempre vai pegar na
na classe aritmética, no erro aritmético. Se eu quiser, por exemplo, colocar um except, né? Error, exception, que é pai de todos eles, aí eu vou colocar aqui print. E na hora que eu rodar, na hora que eu salvar, veja que ele reclama, que ele fala assim, meu, eu já tenho uma exceção pai e todos os descendentes, todos os que tiverem sido declarados abaixo, eles nunca entrarão, nunca vai receber nenhum valor do aritmético, nem do zero division, porque o exceção, ele é pai de todos. Então todos os erros que ocorrerem, que for do exceção para baixo, vão entrar no bloco de exceção. Então não adianta nada fazer isso. Então na hora que você estiver fazendo exceções, na hora que você estiver criando suas exceções, na hora que você estiver gerenciando o seu bloco de comando para ter algum gerenciamento de exceção ou não, você sempre tem que deixar do específico para o genérico. Então não daria erro se eu fizesse isso daqui. Eu colocasse o zero division aqui em cima, se eu colocasse o arithmetic error aqui em cima e logo depois, por último, eu deixasse o exception. Porque aí sim, não tem problema nenhum. Então, por exemplo, se eu rolasse tem como você fazer os aqui, que é o raise, né? Aí eu boto qual que é o tipo de exceção que eu quero subir. Eu vou subir, por exemplo, um overflow error. Na onde que vai entrar? Eu vou colocar aqui, ó. Bloco arithmetic, né? E o bloco exception. Ok? E aqui eu vou colocar aqui bloco zero division. E vou dar um print no ER. Que volta. Ô, Cacilda. Aí, pronto. Aí na hora que eu rodar, ó, ele vai entrar no bloco arithmetic. Porque é o erro que eu subir. Ah, e se fosse um erro, por exemplo, um exception, ele vai subir no bloco do exception. Ah, se for um erro, por exemplo, um erro diferente, eu vou colocar um erro de memória, um memory error aqui embaixo. Memory error. Se eu executar, ó, olha onde que ele vai. Ele vai no bloco exception. Por que ele vai no bloco exception? Porque o memory error é acima do exception. Só que se eu fizer um generator exit aqui, ele subiu o erro tudo. Ele subiu totalmente o erro. Por quê? Porque do meu bloco try, dentro do meu bloco try, né, as exceções que estão sendo tratadas, eu estou tratando uma exceção irmã caraca, aqui não sai a palavra. Da exceção exception. Ó, veja que o generator exit, que é o que eu fiz, que é o que eu subi no sentido que eu executei esse erro, eu peguei aqui no exception. Beleza? É uma exceção irmã. Então não tem como exception tratar um generator exit, porque ele é irmão do generator exit, ele não é pai. Então stop interaction funcionaria no meu código, um stop async interaction funcionaria, um assertion error, um attribute error, buffer error, todos esses daqui para baixo, o meu bloco de código pegaria. Warning também só não pega o generator exit, keyboard, system exit e o base exception, porque esses são acima das exceções às quais eu coloquei. Beleza, meus queridos e minhas queridas? Espero que vocês entendam o conceito de hierarquia, tá bom? Isso aqui vai entrar no conceito de herança, o caramba 4, isso aqui entra na parte banco de dados, do banco de dados não, classe e objetos, isso aqui eu já falei com certeza um pouco de classes, objetos e heranças, isso aqui é uma questão de herança, tá bom? E é isso aí, beijos na bunda, até o próximo vídeo. Opa, não